E o tema dela desta noite é como ter Jesus na nossa vida e como ouvir a sua voz. Parece tão fácil, né? Parece tão fácil ouvir a voz de Jesus e parece muito fácil ter Jesus na nossa vida. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos ao certo quem ele é, mas ele era amigo de Timóteo. E ele escreve muito parecido e semelhante como o apóstolo São Paulo. E o escritor dos Hebreus diz aqui que se hoje você der ouvido e não endurecer a voz, ouvir a voz de Deus e não endurecer o vosso coração, como Israel endureceu o seu coração no dia da provação. Nós vemos que Israel estava no Egito e Deus com mão forte tirou aquele povo de lá. Deus tirou aquele povo do Egito para levar para uma terra prometida. A palavra de Deus diz que durante 40 anos os sapatos não se gastaram, as roupas não envelheceram, porque o milagre do Senhor era constante sobre a vida deles. Quando eles tiveram fome e quiseram comer carne, Deus fez um dos maiores milagres. Se você ler lá com calma, diz que o Senhor fez surgir do meio dos mares cordonizes. Elas não vieram de uma floresta, elas não vieram da região. Diz que surgiu do meio do mar. Para mim, um dos maiores milagres que eles viveram no deserto. Mas também quando tiveram todo dia de manhã o seu café da manhã, tinha o pão, que era o maná que vinha direto do céu. Quando tinham fome e quando o Senhor saciava, mas quando eles tinham sede, o Senhor também saciava a sede deles. Mas aconteceu uma coisa: o Senhor disse que eles eram um povo de serviço, duro coração. Mesmo tendo milagre, mesmo tendo a presença de Deus, eles tinham um coração duro. E por ter esse coração duro, eles não puderam entrar na terra prometida. Muitos de nós às vezes não entramos na terra prometida porque temos um coração duro. E na verdade nós precisamos entender que se queremos alcançar algo de Deus, nós precisamos ter Ele definitivamente na nossa vida. Jesus precisa estar na nossa vida. E além de Jesus estar na nossa vida, precisamos aprender a ouvir a sua voz. Na pregação desta noite quero mostrar para você como podemos ouvir a voz do Senhor, ou por que não ouvimos a voz do Senhor. Como tê-lo Jesus em nossa vida, e às vezes, por que nós não temos Jesus na nossa vida? Nós vemos que Israel, logo que saiu do Egito, saiu debaixo de mão forte, atravessou o Mar Vermelho. Tinha coluna de fogo, tinha nuvem. Mas no capítulo de número 32 de Êxodo, diz que quando Moisés sai para orar ao monte e vai falar com o Senhor, porque o Senhor falava com Moisés, Moisés subia ao monte para poder ouvir a voz de Deus. Diz que enquanto Moisés estava lá em cima, o povo, Êxodo 32, estavam fazendo um bezerro de ouro. Achou que Moisés não ia voltar mais, achou que Deus tinha abandonado eles. E aí eles começaram a fazer aquilo que eles tinham aprendido. E o que tinha no Egito? Idolatria. No Egito tinha muitos deuses. Resolveram então fazer um deusinho lá para eles, na ausência de Moisés. Muitas das vezes nós não ouvimos a voz de Deus, porque quando sentimos a ausência dele, começamos a fazer aquilo que ele já tinha nos libertado. E o que o Senhor já libertou você? Do que o Senhor já libertou você? Que quando você está triste, você está magoado, você está ferido, parece que aquilo quer voltar de novo. Porque o povo de Israel tinha outros deuses no Egito, e por isso então eles construíram um bezerro de ouro. No capítulo número 33, Deus resolve e fala com Moisés, diz assim: ei Moisés, eu não vou com esse povo mais, porque se eu vou com esse povo, eu vou consumir eles.
Este povo, Moisés, Êxodo 33, versículo 4. Este povo, Moisés, eles são obstinados. Este povo, Moisés, eles são teimosos. Se eu andar por um momento com eles, eu os consumirei. Nessa hora então o Senhor coloca um anjo para ir na frente do povo, e o Senhor não estava mais com ele. Muitas das vezes nós poderíamos desfrutar muito da voz de Deus, mas quando nós não estamos prontos para ouvir a sua voz, a sua presença pode nos consumir. E é por isso que às vezes Deus não se afasta de nós, mas os nossos pecados, as nossas transgressões, faz com que Deus age de maneira diferente. Qual é a voz que você tem ouvido nesses últimos dias? É a voz de Deus ou qualquer outra voz? Porque se voltarmos um pouco mais na história, antes mesmo de falar do povo do Egito, nós podemos falar de Adão e Eva, que estavam no paraíso. E diz a palavra de Deus que ele sempre ouvia a voz do Senhor na viração do dia. O Senhor passava e conversava com o homem. O homem tinha esse privilégio de ouvir a voz de Deus. E era todos os dias, porque era na viração do dia. O Eterno passava. Deus tinha um relacionamento ímpar, íntimo com Adão. O relacionamento com Adão era tão poderoso e tão íntimo com Deus, ao ponto de Deus deixar ele colocar o nome de todos os animais. Adão era o melhor projeto de Deus como família na face da terra. E então Adão ouvia a voz de Deus, mas de repente Adão resolveu ouvir outra voz. E quando ele ouviu outra voz, então, porque a sua esposa já havia ouvido também outra voz. A esposa havia ouvido a voz da serpente, onde a serpente diz uma meia-verdade, dizendo assim: ei, Eva, se você e Adão comer do fruto, vocês serão igual a Deus. É assim que começa quando nós não estamos ouvindo a voz de Deus. Nós começamos a ouvir meias verdades. Você já viu aquela pessoa que chega assim, como não quer nada, e diz: você está sabendo o que aconteceu com o fulano? Você já está sabendo daquela história? Você já viu a última notícia? Toma cuidado com esta voz, porque talvez pode ser qualquer voz, mas talvez nunca será a voz de Deus. E quando nós não ouvimos a voz correta, Jesus não está na nossa vida. Quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós corremos o risco de ouvir a voz da serpente, corremos o risco de ouvir a voz do diabo. E quando ouvimos a voz do diabo, Deus não tem compromisso de continuar a nos abençoar. A permanência de Adão no paraíso estava condicionado em ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. É por isso que quando nós não ouvimos a voz certa, nós entramos no caminho da descrença. E quando nós entramos no caminho da descrença, nós não ouvimos a voz de Deus. E quando não ouvimos a voz de Deus, nós entramos no caminho da desobediência. E quando entramos no caminho da desobediência, por sua vez, ela vai gerar dureza de coração. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Quando nós não ouvimos a voz correta, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós começamos a andar por um caminho que se chama o caminho da descrença ou da incredulidade. E quando caminhamos por o caminho da descrença, nós não ouvimos a má voz de Deus, não ouvimos a voz profética de Deus, não ouvimos os líderes de Deus. E quando nós não ouvimos, nós trilhamos pelo caminho da desobediência, que por sua vez vai gerar dureza no nosso coração. Você já viu isso acontecer? Aconteceu lá com o povo que estava no Egito. Deus já tinha falado através da boca de Moisés que não podia ter outros ídolos, mas foi só Moisés ficar um pouquinho mais no monte lá falando com Deus. Eles foram lá e fizeram o ídolo. Gerou uma descrença, porque desacreditaram naquilo que o homem de Deus tinha falado, desacreditaram naquilo que o próprio Deus tinha falado, que não aceitava outras imagens diante dele. E quando eles não acreditaram,
eles entraram no caminho da incredulidade, da descrença, eles automaticamente desobedeceram. E quando desobedeceram, pela sua vez, fecharam o seu coração. Tanto é que esse povo fechou o coração, que começou a reclamar para Moisés: quando a gente estava no Egito, não faltava nada. Lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha de tudo. Que coisa, hein? Tanta coisa para lembrar, foi lembrar de cebola. Mas quando nós estamos com o nosso coração duro, ele gera outras circunstâncias no nosso organismo. Dureza de coração gera cegueira espiritual, gera também a deficiência audível. E aí então nós caímos naquilo que diz um grande filósofo americano, em que às vezes o nosso coração está tão duro, nós estamos tão cegos e tão surdos, que Deus permite que colhamos aquilo que nós semeamos. O escritor aos Hebreus diz assim: ei, ouça no dia de hoje a voz do Espírito Santo, e não endureçais o vosso coração. Adão não ouviu a voz de Deus, e por não ouvir a voz de Deus, a consequência foi ser retirado do jardim. E por isso nós conseguimos entender então que o problema nem sempre é o lugar. O problema é a ausência de ouvir a voz de Deus e gerar obediência na nossa alma. Talvez o problema não é a igreja que você congrega. O problema não está no seu parceiro do seu casamento. O problema não está na empresa que você está trabalhando. O problema talvez está em você. O problema nunca será o lugar, mas a sua disposição em obedecer e ouvir a voz de Deus. Posso te dar um exemplo? Adão estava no paraíso, não ouviu a voz de Deus e fracassou. Jesus foi tentado no deserto, ouvindo a voz do Pai e respondendo: está escrito. Ele venceu Satanás. O problema não está no paraíso, o problema não estava no deserto, o problema não estava no ambiente, o problema estava em se dispor, em obedecer e ouvir a voz do Criador. Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. E quando você ouve então a voz dele, automaticamente ele vai fazer morada na sua casa, na sua vida. Lembra-se de Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore, diz que ele era um homem de pequena estatura, sobe numa árvore, porque a vontade dele, irmãos, não era nem encostar em Cristo, era só ver, porque na altura normal, no meio da multidão, ele não ia conseguir enxergar. Ele sobe numa árvore, mas quando ele sobe numa árvore, acontece uma coisa: Jesus olha para a figueira e diz: ei, desce daí, porque hoje eu vou estar na sua casa. O que ele fez? A palavra de Deus diz que ele ouviu, desceu depressa e levou Cristo para sua casa. Muitos de nós já levamos o Senhor para nossa casa, e a pergunta talvez não seja essa. A pergunta é se Ele continua na nossa casa. Você que me ouve nesta hora, Jesus está na sua casa? Porque tenho certeza que Ele já passou por lá, mas a pergunta é: Ele continua na sua casa? Será que o Senhor continua na minha e na sua casa? O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 2, o versículo 16 e 17 diz assim: assim que daqui por em diante não conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos o conhecido segundo a carne. E o versículo 17 ele diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Aquele que tem Cristo na sua casa, ele vai ter novidade de vida na sua casa. Algo novo vai acontecer.
Porque quando ele começa agora a ouvir e a obedecer Jesus, ele começa a caminhar na unidade da fé. É, isso mesmo. Primeiro, você distingue qual voz que você escuta. Segundo, se Jesus está na sua casa. Agora, para você saber que se ele continua na sua casa, você precisa então entender se você tem caminhado pela unidade da fé. E ali está escrito em Efésios capítulo de número 4 e o versículo número 28. Olha que interessante. Diz assim: aquele que roubava, não rouba mais, mas pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Eu vou repetir, Efésios 4, 28. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos após o que é bom. Aqui nós estamos vendo alguém que está caminhando agora na unidade da fé. Ele roubava, era um ladrão aqui. Mas o apóstolo Paulo fala assim: peraí, você não roubava? Não roube mais. Está resolvido? Só não roubar? É isso que talvez muitas pessoas estão se enganando a si mesmo. Peraí, pastor, eu bebia, não bebo mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu passava alguém para trás, não passo mais. Você só está vivendo metade do que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: ó, quem roubava, não roube mais. Mas o versículo não acabou aí. Aí tem um mas, o problema é o mais. Mas pelo contrário, agora trabalhe e ajude necessitado. Não é só deixar de roubar, tem que ter algo que gerou novidade de vida nessa pessoa para manifestar a unidade da fé. Não adianta só parar de mentir. Tem que agora começar a falar a verdade. E quando alguém fala mentira perto de você, você precisa corrigir. Nós temos hoje uma geração que só diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. É como se você está dizendo assim: eu roubava, mas eu não roubo mais. Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele só não parou de roubar, mas ele é uma nova criatura. Ele é equilíbrio, ele é sustentação. Ei, ele é boca de Deus na terra. Isso é caminhar de novidade de vida. O apóstolo Paulo diz no mesmo Efésios 4, no versículo 1, ele diz assim: amados, sobre a vossa vocação. O que é vocação? Seu chamado. Se você tem Jesus na sua casa, você tem uma vocação. E a vocação, no versículo 1, ele fala humildade, mansidão, e tem um aqui difícil: suportar os outros em amor. E fazer, diz no versículo 3, tudo para preservar a unidade. Aquele que tem Jesus, ele tem que ter essas qualidades. Pastor, mas eu sou humilde. Maravilha, parabéns para você. Eu sou manso. Eu ainda estou sendo treinado nessa área, porque tem hora que eu explodo. E a mansidão está longe de mim. Deus ainda está acho que até chegar a eternidade, se não acabar de arrumar aqui, arruma lá. Mas aqui diz que aquele que está em Cristo Jesus, ele precisa ter uma outra qualidade. Efésios 4, versículo 3: suportar uns aos outros em amor. E aí vem o outro versículo que diz assim: fazer tudo para preservar a unidade. Unidade do que, irmão? Unidade não é um. A unidade tem que ter vários para fazer um. Mas aí nós encontramos alguém dizendo assim: eu faço a minha parte. Que parte? Qual parte? Você tem que fazer a unidade, a preservação da unidade. Porque quando você tem Jesus na sua casa, as coisas começam a mudar. Imagine se hoje você levando Cristo para sua casa pela primeira vez. Ou melhor, lembre-se de quando você se converteu. Lembre-se de quando você aceitou a Ele como seu Salvador. Lembre-se de quando você aceitou a Cristo. E talvez a maior dificuldade das pessoas hoje é entender o que é aceitar Jesus como seu Salvador.
Tem muita gente que está achando que aceitar a Cristo é como você chega na casa de alguém e alguém diz assim: você aceita uma xícara de chá? Você aceita um pedaço desse bolo? Esse tipo de aceitar é aceitar um presente. Mas o aceitar Jesus é como aceitar alguém como seu namorado. É como aceitar uma proposta de casamento. É aceitar, é no entendimento de consentir. Então agora eu falo, lembra quando você aceitou a Cristo como seu Salvador? Algumas coisas começaram a mudar em sua volta. Algumas coisas que você achava que não tinha problema nenhum, agora você começa a olhar de uma maneira mais criteriosa. E tem muita gente que, por sinal, quando aceita Jesus, quer mudar o mundo sozinho e se torna o pior crente, o chato da família. Jesus não chamou você para ser o chato da família. Jesus chamou você para dar amor e fazer com que as pessoas queiram ser igual a você. E aí então você leva Jesus para sua casa pela primeira vez. Lembre-se, tente imaginar você que está aqui na casa de Deus, a primeira vez que você aceitou Jesus, aquele dia que você levantou as suas mãos, aquele dia que você chorou, você levou ele para sua casa. E você que está em casa também, tente imaginar isso agora. E aí agora, uma casa que tem Jesus como seu Salvador, algumas coisas precisam ser diferentes. Na sala da televisão não assiste mais qualquer filme agora. Na programação daquele que tem Jesus na sua casa, ele não assiste qualquer lixo que é passado na televisão. E veja bem, eu não estou pregando contra a televisão, não. Eu estou pregando contra o que você assiste nela. Só que hoje tem algo pior do que a televisão, que é o seu celular. O que é que você tem visto no seu celular? Porque uma casa agora que tem Jesus, na mesa da cozinha não se fala mais mal das pessoas, porque Jesus está ali. Na sala você não vai assistir qualquer coisa. Até porque quando você recebe um pastor na sua casa, você vai colocar na televisão, você toma cuidado com o que você vai ligar. Tem gente que até desliga para dar maior atenção. Agora imagine então, se você está tendo esse cuidado com o pastor e com Jesus na sua casa, então o que você está assistindo lá, com ele sentadinho do teu lado? Só que quando nós nos esquecemos, ele vai se afastando de nós, porque daí nós não vamos mais ouvir na sua voz. E aí a gente fala: Jesus, ó, nessa parte da cozinha não senta não, porque aqui é o nosso bate-papo, a gente fala de tudo e de todos, você não pode ficar aqui não. Jesus sai dali e vai para a sala. Aí alguém vai lá para a sala e fala: Jesus, não dá para você ficar assistindo, sentado aqui comigo não, que eu vou assistir um negócio agora aí. É uma série que eu estou assistindo, que vai aparecer umas imagens que o senhor não pode ver. Então é melhor o senhor sair daqui da sala e procurar um outro ambiente da casa. Você sabe o que eu quero dizer com isso? Tem hora que inconscientemente nós vamos tirando Jesus da nossa vida. A gente começa devagarzinho tirando ele daqui, ele dali, ele de lá, e daqui um pouco ele não tem mais lugar dentro do nosso lar e do nosso ambiente. E aí nós começamos a ouvir outras vozes, nós começamos a obedecer outras coisas. E quando nós começamos a ouvir outras vozes, e nós começamos a ouvir outras coisas, nós começamos a ter um outro estilo de vida. Porque quando você aceitou Jesus, não tem como negar, algumas coisas mudaram. E aí você muda de estilo de vida, porque o estilo de vida é comportamento, é padrão. O jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de atender as pessoas, é um estilo de vida. Servir ao Senhor não é modinha. Nós estamos ainda no meio de uma pandemia, e eu lembro que logo a hora que começou, a moda pela internet era: vamos dar a cesta básica para todo mundo. Sendo que as verdadeiras igrejas nunca pararam de atender o povo com cesta básica. Mas virou moda. Moda. Só que agora já parou, esqueceram. Eu vou dizer que ainda existe pessoas com fome precisando de ajuda. É por isso que aquele que tem Jesus no seu coração, ele tem como estilo de vida o padrão que é o céu.
ele tem como padrão de vida as escrituras sagradas. E aí ele começa a entender que muitas coisas vão acontecer porque ele está obedecendo ao Senhor. E muitas das vezes nós não temos resposta de Deus porque nós andamos na desobediência. Porque o estilo de vida daquele que serve ao Senhor, ele vive aquilo que o apóstolo Paulo fala. 2 Coríntios 4, coloca para mim por favor, Eline. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o versículo de número 8. Aqui você vai ver o estilo de vida daquele que serve ao Senhor. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4:8. Está diferente que eu li? É isso mesmo? Olha o padrão de vida. Quem tem Jesus no seu lar, quem ouve a voz do Senhor, o apóstolo Paulo fala que ele pode ser atribulado. Você sabe o que é a tribulação? É a adversidade. Ele diz: ei, você pode passar por adversidade, você pode ser atribulado, mas você não será angustiado. O que é angustiado? Angustiado é atormentado, é aflito. Querido, se você está sendo angustiado por alguma coisa, está errado. Você tem que ir aos pés do Senhor para Ele tirar essa angústia. Ele tem que te dar livramento. Porque quem tem o padrão de vida, o estilo do céu, ele pode ser atribulado. O que é atribulado, irmão? É adversidade, algumas coisas que não estão dando certo. Mas angustiado não, porque você tem alguém que nunca perdeu batalha. Você precisa confiar que o melhor dele vai sobrevalecer toda essa adversidade. Você não pode ver angustiado, você não pode ver aflito. E aí ele diz: você pode estar perplexo. O que é perplexo? Um espanto, alguma coisa que aconteceu que você não esperava, alguma coisa que veio de uma maneira que você falava: mas eu não sabia que isso ia acontecer agora. Você fica perplexo. Você fica perplexo. Poxa, mas mandaram embora justamente nessa hora. Você ficou perplexo. Você não consegue entender. Poxa, mas fulano que eu tanto amo está falando mal de mim. Você está perplexo. Nossa, mas aconteceu aquilo com aquela pessoa. Você está perplexo, mas não desanimado. Desanimado é não ter mais vontade de agir. E isso às vezes pode acontecer a tomar conta do nosso coração. Eu já passei por isso recentemente. Da atribulação, da perplexidade, fazer com que eu me enrijecesse e ficar sem vontade de fazer mais nada. Aí você imagina, se o pastor passou por isso no meio da pandemia, e vocês? Porque é um ditado que diz assim, que quando o pastor está em pé, a igreja senta. Quando o pastor senta, a igreja deita. Quando o pastor deita, a igreja já morreu. Eu quero dizer com isso que nenhum de nós está livre de passar por dificuldades. Nenhum de nós estamos livres de passar por adversidade, por perplexidade. Mas nós não podemos parar. O outro versículo diz assim: ei, você pode ser perseguido, mas não desamparado. Está perseguindo você, irmão? O que é que está perseguindo você? É uma pessoa? É uma situação? O que é? Vou falar para você: não se sinta desamparado, porque Filipenses 1,16 diz que aquele que iniciou a boa obra, Ele é fiel para completar na sua vida. Ele é fiel para mudar a sua história. Não tem gigante, não tem inferno, não tem adversidade, não tem perseguição, não tem testemunho falso que possa acabar com os sonhos de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o tempo em que a igreja primitiva mais perseguida foi a hora que ela mais cresceu. Então, se você está sendo perseguido, coloque uma coisa no seu coração: Deus não está desamparando você, pelo contrário, Ele está cuidando de você. E por último, Paulo fala sobre estar abatido, mas não destruído.
abatido, irmão. O que é estar abatido, pastor? Estar abatido é estar derrubado, é estar lançado por terra. Você já passou por uma situação em que puxaram até o tapete e você se sentiu desprotegido, e você se sentiu traído, e você se sentiu abandonado? Isso é estar abatido. Mas o apóstolo São Paulo diz: você pode estar abatido, você tem direito de se sentir traído. Ei, você tem até o direito de sentir que puxaram o teu tapete. Você tem até o direito de sentir os sentimentos e emoções que estão falando para você que tudo está dando errado. Mas ele diz: ei, você pode estar abatido sim, mas jamais destruído. Você não será destruído. E a palavra destruído é inutilizado, é acabado. Se alguém puxou o teu tapete, se alguém tentou te abater, se alguém te lançou por terra achando que é o seu fim, está enganado, porque o Deus que começou tudo na sua vida, há projetos, há sonhos, há coisas que Deus revelou para você, há profecias que vão se cumprir. Por isso, não se abata, não pare, persista, porque o estilo, o padrão do céu é servir a Ele com alegria. Servir ao Senhor não é moda. Servir ao Senhor é mudança de vida. Pois a moda passa, mas o estilo de vida do padrão do céu é eterno. Aleluia. Servir ao Senhor não é moda. A moda ela passa, mas a mudança de vida, um estilo de vida, ele é eterno e vai até o céu. Você então ouviu como ter Jesus na sua casa. Eu falei sobre ouvir a voz do Senhor. Agora nós entramos em obedecer a Cristo. Muitas pessoas conhecem a Jesus. Quem não conhece Jesus? Eu ainda não encontrei ninguém que fala: eu não amo Jesus. Eu não encontrei ninguém que fala: não, eu não gosto de Jesus. Ele pode falar: eu não gosto de pastor, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, eu não gosto de padre, eu não gosto disso, mas de Jesus eu gosto. Eu não gosto de religião, mas de Jesus eu gosto. Mas a sua demonstração de gostar não é através de falar, é através da sua atitude. E muitas das vezes nós não sabemos seguir a Cristo, sabe por quê? Porque nós pulamos etapa da nossa vida. Nós pulamos algumas etapas. E o brasileiro, ele é excelente em pular etapa. Se eu perguntar para quem está sentado aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu perguntar: quando você comprou o último celular que você tem, você leu o manual dele? Quando você deu aquele presente para a esposa de um novo eletrodoméstico, ela foi lá ler o manual todinho, né? Você já percebeu que nós não lemos o manual? Você prefere perder tempo fuçando e tentando aprender e não ler. Hoje a maioria de nós fazemos isso. E aí nós chegamos a um simples entendimento: só lê o manual quem é fraco. Só lê o manual quem é fraco. O que é isso, pastor? Então eu sou forte? É. Você pensa que é forte e por isso você não lê o manual. Você pensa que sabe tudo e por isso você não lê ele. E o manual, nós precisamos ler ele, porque ele serve para corrigir e nos ensinar como se utilizar daquele aparelho. A Bíblia é o manual que o Senhor deixou para nós. Aqui você vai aprender o que pode e o que não pode fazer. Aqui você vai ter intimidade com Ele.
Mas sabe qual que é a moda da vez? É só ouvir uma pregação linda e maravilhosa na internet e tá tudo bem. Eu já peguei pregação em que o pastor foi lá, acho que nem era pastor, ele estava lá citando, e depois eu fui conferir, não estava escrito aquilo que ele disse. Mas muita gente tomou aquilo como verdade. O manual é para os fracos. É por isso que Paulo, até o último dia da sua morte, ele pede: pega os meus pergaminhos, passa lá e pega meus pergaminhos e traz aqui. Ele estava para no outro dia ser executado. Ele queria ler a palavra do Senhor. É porque todos aqueles que se acham fracos, eles podem ser fortalecidos não no seu conhecimento, mas no conhecimento do poder de Deus. É por isso que em 2 Coríntios, olha o que diz 2 Coríntios 12:10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor, porque quando estou fraco, quando estou fraco, eu estou forte. Você sabe por quê? Quando nós nos sentimos fracos, nós selecionamos. Uma pessoa quando fica doente, ele não come qualquer coisa. Ele está fraco. O médico vai identificar: está faltando aí potássio, tem que comer mais potássio. A gordura boa está ruim, a ruim está boa, vai comprar umas castanhas para comer. Então quando nós estamos fracos, nós procuramos alimentos sadios. Mas quando nós nos sentimos poderosos e fortes, nós comemos qualquer coisa. É por isso que é melhor sentir fraco e procurar o que pode fortalecer a nossa alma. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ei, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Pastor, explica primeiro, eu não entendi ainda, eu vou explicar para você. Fala para mim que você já não passou por uma tribulação, por uma adversidade, por uma situação que você fala: não, agora não vai dar, não vai, não, esse negócio está pior do que um gigante, nem Satanás me persegue igual esse negócio está me perseguindo, não vai dar, não vou conseguir. Fala para mim que nesse período você orou o dobro, o triplo de quando as coisas estão bem. Quando você se sente acuado, quando você se sente fraco, é o tempo que você mais busca a presença de Deus. É o tempo que você quer ouvir a voz do Senhor. É o tempo que você vai se consagrar, você vai jejuar. Mas quando você está fortão, tá igual a igreja de Apocalipse lá, que diz assim: eu de nada preciso, sou rico, tenho de tudo. E o Senhor chama aquela igreja de miserável. É melhor você achar que você é fraco do que você pensar que você é forte, e no dia dessa sua adversidade, essa sua fortaleza não vai te ajudar. É por isso que o manual é para fraco. É por isso que ler a Bíblia é para os fracos. É por isso que para ter Jesus ao seu lado, você precisa ser fraco, porque forte é Ele, e Ele te fortalece na beleza do seu poder. Eu não posso escolher só parte daquilo que eu quero. Eu não posso escolher só metade do evangelho que me fascina. Porque quando eu começo a entender o evangelho, eu começo a entender que eu preciso obedecer. E a obediência, ela é um caminho que ela precisa ser trilhada. A obediência, ela não pode ser amanhã. É como um filho em que o pai e a mãe falam: filho, até quando? Não, amanhã. Que amanhã? Começa a obedecer agora. O pai fala: olha, todo dia de manhã você leva o lixo. Aí você olha no outro dia, o lixo não foi. Aí do outro dia você fala: e o lixo? Ai, a partir de amanhã eu vou fazer direito. Não funciona esse negócio do amanhã. Muita gente não está vivendo o melhor de Deus porque está com a síndrome do amanhã. Amanhã eu começo, amanhã eu termino, amanhã eu vou fazer. Síndrome do amanhã. Quem quer obedecer a Deus precisa começar a obedecer agora. É hoje. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ei, esse tempo que se chama hoje,
ouça a voz do Espírito Santo e não endureçais o vosso coração. Então, para obedecer tem que ser agora. E a obediência é de dentro para fora. De dentro para fora. Como assim? Nem tudo que parece que está sendo obedecido está sendo feito da maneira correta. A obediência, ela tem que ser genuína. Ela tem que ser sincera. Você pede algo para alguém e alguém fala: tô indo. Ô fulano, já vou. E se chamar mais uma vez, aí grita: eu já falei, eu tô indo. É melhor nem fazer, porque não é sincero. Obedecer a Deus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Não é que querer se mostrar para o mundo que você é generoso, que você é bondoso. Não, começa de dentro primeiro. Você começa obedecendo a Deus naquilo que você tem dificuldade, naquilo que você acha até que não precisa. E a obediência, ela funciona desse jeito. Você faz algumas coisas que você fala: poxa, eu acho que isso não tem problema. Mas se Deus está falando na sua palavra que tem que ser, então eu vou obedecer, eu vou fazer. É por isso que a obediência, ela é de dentro para fora. E a obediência, para falar da obediência, não existe obedecer 30%, não existe obedecer 50%. Quem obedeceu 95% continua desobediente do mesmo jeito. Eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Não obedeceu. É por isso que muitas pessoas, em vez de ouvir a voz de Deus, estão ouvindo a voz do seu coração, está ouvindo a voz da sua vontade. E por último, se você ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos, Ele vai agir na sua vida. Ele vai completar o que falta. Ele não vai deixar você só. Quando você lê o Salmo 77, você vê que ali é o ministro de louvor, Asaf, falando com o Eterno. E é como que um salmo de desabafo, onde ele fala: Senhor, eu estou angustiado. O meu espírito está enfraquecido. Eu estou em desespero. Você já passou por isso? Eu já passei. E eu acho que eu já fiz igual a Asaf, ou até pior. Asaf fala: Senhor, até quando os meus inimigos vão prosperar em cima de mim? Senhor, eu não aguento mais. O ministro de louvor não era qualquer pessoa, era o ministro de louvor. Diante da sua incapacidade, irmão, diante de sua incapacidade, irmã, você deve confiar em Deus, mesmo quando você não entende, porque haverá momentos na sua vida, preste atenção no que eu vou dizer isso para você agora, em que algumas coisas que Deus vai permitir que ocorra na sua vida, na sua família, Ele não planejou e nem sonhou isso para você. Ou você acha que Deus tinha sonhado e planejado deixar Satanás fazer tudo o que fez com Jó? Aquilo estava fora do plano de Deus. Mas houve uma segunda coisa, chamada permissão de Deus. Se a adversidade tem batido a tua porta, se a dificuldade tem passado através de você, se em algumas situações você não sabe como agir, ei, não é porque Deus te abandonou, não é porque Deus não te ama, não é porque o Senhor se esqueceu de você, não, pelo contrário, Deus conhece a sua dor. Ei, Ele contempla o seu sofrimento. Ele sabe que você quer que isso passe o mais logo possível. Existem coisas que o Senhor sabe que você deseja que se resolva logo. Ei, Deus sabe de tudo isso. Mas esse é um tempo que Ele está permitindo para amadurecer você, para que quando você chegar no lugar que Ele sonhou e que Ele planejou, ninguém, nada e ninguém poderá falar de você.
Foi isso que aconteceu com Jó. Todos os amigos dele contemplaram que ele não abriu a boca para falar do Senhor, mesmo passando por toda aquela adversidade, mesmo passando por toda aquela angústia. E diz a palavra em Jó 42, 2, onde Jó fala assim: eu bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Na hora da angústia, irmãos, te dou esse conselho na sua oração. Fala: Senhor, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados, mas se o Senhor está permitindo eu passar por isso, me dá força para continuar, me dá força para prosseguir, me dá força para suportar, me dá força para poder caminhar, Senhor, porque eu conheço e sei do que o Senhor é capaz. Asaf disse isso no Salmo 77. Eu achei incrível o que diz no versículo de número 2, onde Asaf diz assim: a minha alma recusa ser consolada. Você já tentou consolar alguém que não quer ser consolado? O próprio Asaf falando para o Senhor: a minha alma se recusa a ser consolada. E quando a sua alma se recusa a ser consolada, o seu coração fica duro. E quando o seu coração fica duro, você não consegue distinguir a voz do Senhor. Qualquer voz que vai chegar pode ser uma voz que vai levar você para caminhos incertos, inseguros, e muitos deles, diz a palavra, que são caminhos de morte. Asaf disse: Senhor, a minha alma ela não quer ser consolada. Mas no versículo 9, Asaf começa a se lembrar de como Deus havia agido na vida dele. Se eu perguntar aqui nesta hora, para quem está me ouvindo presencial, ou para alguém que está lá assistindo, e perguntar: você tem pelo menos nas suas mãos cinco itens que você pode dizer nitidamente que Deus agiu na sua vida? Um livramento, uma resposta, uma cura, alguma coisa? Eu tenho certeza que você tem. Então o que o Senhor manda dizer nesta hora? Na hora que vier aquela aflição, na hora que vier aquela angústia, na hora em que você se perguntar: Senhor, o Senhor está ouvindo? Ei, Senhor, Tu está na minha casa? Você pode fazer como Asaf: Senhor, eu me lembro de todas as vezes que o Senhor me livrou. Eu me lembro de todas as vezes que o Senhor me respondeu. Eu me lembro quando o Senhor levantou um homem de Deus para falar comigo. Eu me lembro quando o Senhor levantou uma mulher de Deus para trazer um conselho para mim. Ei, Senhor, eu vi nitidamente o Senhor me livrando da morte. Fala isso para Ele. Fala isso para Ele. A sua alma precisa se alegrar com os feitos do Senhor na sua vida. Eu encerro dizendo para você: Deus conhece a sua dor e Ele contempla o seu sofrimento. Mas você precisa entender uma coisa: Ele é Pai, Ele é Deus, Ele é amigo, Ele é advogado, Ele é juiz, Ele é Salvador. Se você tiver Jesus na sua vida, você tem todo esse pacote. Não procure Jesus pelo que Ele pode te dar, procure pelo que Ele já é. Porque indiferente do que eu ser, Ele vai continuar sendo Salvador. Indiferente do que eu ser, Ele vai continuar sendo juiz. Indiferente do que os outros vão querer, Ele vai continuar sendo advogado. O que muda é você decidir dele estar do seu lado ou não. O que muda é você agora ter entendimento se ele está na sua casa ou não. E quem vai dizer isso não é o pastor, é você. Ah, pastor, e agora apertou? Não tenho certeza. Mas nós vamos fazer uma oração daqui um pouquinho, onde você vai dizer para o Senhor: Senhor, se o Senhor não está lá, volta para lá de novo. Eu quero levar o Senhor comigo de novo para lá. Porque aonde Jesus está, a cura. Aonde Jesus está, a milagre. Aonde Jesus está, a libertação. Aonde Jesus está, mesmo que a promessa ainda não está acontecendo, mas Ele está ali acalmando. Ele está acalmando a tempestade. Ele está no controle do barco. Ei, até dormindo ali na sua casa Ele está, porque Ele descansa lá com você. Se Jesus está na sua casa, e se você tem ouvido a voz dele, algumas coisas a partir de hoje vai fazer muito mais diferença para você. E você vai entender
que nunca se tratou do ambiente, nunca se tratou do lugar, mas sempre foi em você ouvir a voz de Deus e escutar definitivamente a vontade dele. Porque não é só ouvir. Muitos ouvem, mas são poucos que escutam. A palavra ouvir vem de audição, que é a função da nossa orelha, ouvir. Mas nem sempre nós escutamos. Qual pessoa que já não foi igual a mim? A esposa fala, vai lá e compra tal coisa no mercado. Fui lá no mercado. A parte do mercado eu escutei. Cheguei lá, peguei o carrinho, comprei tudo. Cheguei com uma compra daquela linda. Ela olha, cadê o que eu te pedi? Eu não escutei. Vai dizer que nunca aconteceu com você, de você estar conversando com uma pessoa de frente a frente, e de repente parece que a alma da gente é arrebatada. A pessoa está falando ali com você, e você está ouvindo que a pessoa está... Você não está ouvindo é nada. Se a pessoa parar e perguntar, fala para mim o que eu te disse, você vai ter problema. Você está lá na frente da televisão, e a mulher está lá na cozinha, ô bem, tal coisa, o amor, tal coisa, ô fulano, tal coisa. Ai de você, se ela perguntar, fala o que eu falei por último. Você só ouviu, mas você não escutou. Muitas pessoas até têm ouvido a palavra, mas não têm escutado. Porque quem escuta, além de ouvir, ele guarda no seu coração. Salmo de número 119 e o versículo 71, onde o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Em nome de Jesus, mude a sua história hoje. Em nome de Jesus, comece a obedecer agora. Em nome de Jesus, viva uma vida plena em Deus. Em nome de Jesus, não permita que nada e ninguém tire aquilo que o Senhor colocou para você. Em nome de Jesus, viva aquilo que Ele sonhou para você. Em nome de Jesus, permita-se ser moldado e mudado pelo Eterno. Se coloque de pé, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar orando agora, e nessa oração nós vamos estar orando para que você possa fazer um convite para o Senhor. Se você tem certeza que Ele está lá, mas talvez Ele ficou só num cômodo lá, né? Você falou, Senhor, olha, eu quero que o Senhor volte a visitar os outros cômodos também. Ou se Ele já está lá, Senhor, por favor, não saia de lá, continue lá. Mas por um momento você tem dúvida de alguma coisa que você fez, essa é a hora de você falar com Ele: Senhor, volta para minha casa, faz morada em mim. Ah, Senhor, eu preciso de Ti. Só Tu tens a vida eterna. E nessa oração nós vamos orar pela Elisângela Moreira, que pede oração, para a Silvia, a Sandra Rodrigues de Oliveira, que pede oração por ela e pela família, e também irmã Vânia da Bahia, do Bizog, pede oração por ela e pela família. Vamos orar por aqueles que não estão aqui nesta noite, aqueles que não puderam, são de risco. Vamos orar agora por você que escuta a minha voz numa cidade, num vilarejo, numa aldeia, no hospital, numa cadeia, onde quer que seja a minha voz nessa hora. Nós vamos orar por você e pedir a graça do Eterno no nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor? Maravilhoso Deus e poderoso Pai, nós Te rendemos graças nesta hora e pedimos ao Senhor, por favor, faça morada no nosso lar. Se porventura, Senhor, fizemos algo, Senhor, que denegriu, ó Senhor, santifica de novo. Santifica de novo o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, a Tua casa, a Tua igreja, meu Deus, a empresa onde nós trabalhamos, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, se algo está atrapalhando de ouvirmos a Sua voz, ó Pai, que seja tirado, ó Pai, para que possamos ouvir, ó Pai, a Tua voz, para não pecar contra Ti, que possamos entender o caminho que precisamos prosseguir,
Ah, Deus eterno, no nome de Jesus, faz morada, Senhor. Faz morada, Senhor. E permita que possamos caminhar o caminho proposto por Ti. Eu te peço pelos sonhos, pelos projetos, por saúde, por paz, por segurança. Deus, repreende todo o levante do inferno contra a vida dos Teus filhos e faça com que eles possam entender a Tua vontade. Por isso, ó Papai, nesta hora, neste momento, alcança, Senhor, alcança, Pai, a começar aqui neste lugar onde nós estamos, e aonde chegar, ó Pai, a transmissão, aonde chegar, ó Pai, esse Teu Filho, que seja visitado por Ti nesta hora, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, por favor, faz o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus, agradecendo a você que está aqui nesta hora, a você que está em casa, a você que está vendo depois. Lembre-se, você precisa ouvir a voz, e não é qualquer voz, é a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Lembre-se, não é qualquer pessoa que pode estar em sua casa. Você precisa ter Jesus na sua casa, você precisa ter Jesus na sua vida, porque ainda continua sendo o melhor estilo de vida, o estilo de vida do padrão do céu, onde muda você e todos aqueles que estão à sua volta. Vamos nos despedir com as bênçãos apostólicas, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a doce consolação do Seu Santo Espírito possa estar com todo o povo de Deus aqui reunidos, e com todos os Teus filhos espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Vamos aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Você que está ouvindo pelo rádio, pelo podcast ou por qualquer mídia, você quer encontrar o nosso canal no YouTube, é Família Reformada. Família Reformada, canal no YouTube. E no Facebook é Igreja Família Reformada. Eu sou o pastor Silas Quirino, o pastor que ora por você. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.